ou Noda? Aí, tá aqui sim, um louco. Terceira vez deu certo. Ufa! Ó, vamos. Tem som, alô? 1, 2, 3, testando. Tá aqui, tá O normal. pessoal me ouve aí? A turma me ouve, legal? Pra mim tá normal. Escuta a galera, todo mundo. Todos Beleza. estão escutando. A live tá tão inédita que o Instagram, assim, ele simplesmente não quis transmitir, entendeu? O pessoal tá contra a gente aqui, hein, Bianca? Não, Hélio, prazer enorme ter você aqui. Semana passada a gente teve o professor Felipe, assim, foi muito legal. Muitos aprendizados a gente teve. Eu acho que hoje só veio, assim, a complementar as lives que a gente vem tendo. Eu tenho certeza que você tem muita experiência, muito conteúdo para passar. Vai ser show de bola. Não vou mais enrolar aqui, porque a gente já perdeu uns minutos. E bora aprender. Fica à vontade. Se tá em casa, 100% em casa. Pode falar aí, fica à vontade. Beleza. Hoje vai ser só 1 hora, hein, gente? Já vou adiantar. Não adianta chorar. O professor Hélio é uma pessoa muito rica, que trabalha, tá no consultório ainda, entendeu? A hora dele é muito cara. Eu tive que negociar demais. Então, 1 hora. Não vai ter continuação como a gente teve de Endoguide. Até porque eu acho que vai ser muito produtiva essa 1 hora. Bora lá, gente. Então lá, pessoal. Beleza? Boa noite a todo mundo. Bianca, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês no Canal Bom. Para mim é uma honra muito grande trabalhar com você, né? Então, assim, a gente faz uma parceria muito legal e eu acho que isso aí é um divisor de águas para todo mundo, né? Pessoal que, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de agregar conhecimento e essas lives, esses canais que você transmite, isso aí é muito legal para todo mundo, beleza? Turma, não consegui ver todo mundo que tá aí, tá, na live, mas eu já vi alguns amigos meus, alguns ex-alunos. Patricão, eu vi que você tá aí, valeu pela presença, cara, tá? A Thaís, a minha namorada, tá aí também, um beijo pra você, amor. E vamos que vamos, pessoal, vamos falar bastante de terapia, né? Odontológica, endodôntica, farmacológica. Vamos tentar entender um pouquinho aí como que a gente consegue fazer esse controle de dor dentro da endodontia, que para nós é importante, tá? E falar um pouquinho também de antibiótico terapia, né? Uma coisa muito rápida, 1 hora é muito pouco para a gente, já perdeu aqui uns 15, 20 minutos, mas a gente vai conseguir falar, agregar bastante conhecimento e espero que vocês estejam conosco, né, Bianca, no nosso encontro aí, no encontro do Canal Bom, vai ser em Campinas, certo? Depois eu deixo aí um finalzinho para a Bianca fazer novamente o chamado aí, um convite a todos para a gente conversar um pouco mais sobre isso de uma forma muito mais específica, beleza? Bianca, se você quiser, tá, me interromper aí a qualquer momento, você pode falar. Eu selecionei alguns tópicos que eu acho importante a gente comentar aqui, tá? Então, no momento oportuno você quiser interromper, fique à vontade, beleza? Turma, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu acho que é uma dificuldade muito grande de nós endodontistas, né? Uma dificuldade muito grande do cirurgião dentista em geral, de trabalhar a endodontia, de trabalhar o controle da dor. E nós endodontistas, né, a gente basicamente vive disso. A gente só vive em função praticamente removedor do paciente, tá? E para quem me conhece sabe que a Bianca estava brincando muito aí, né? O Hélio trabalha bastante, o Hélio ganha bastante dinheiro. Eu trabalho bastante, né, gente? Ganhar dinheiro é outra coisa. Mas, assim, a gente vai atrás do dinheiro, óbvio que é importante. E você fazer esse controle de dor para o seu paciente, obviamente que você ganha muito mais dinheiro, né? Porque você consegue transmitir uma segurança muito maior para o seu paciente se você conseguir debelar a dor do paciente, que é aquilo que ele quer quando vai procurar vocês, né? Ou nós endodontistas. Ninguém vai até nós atrás, né, de diversão. Só vai porque precisa realmente, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, quando a gente fala de dor endodôntica, é a sua origem. E aí que mora o problema do endodontista, né? Nós, endodontistas, a gente parece que a gente está sendo treinado apenas tecnicamente,
né? Então a gente quer saber um bom protocolo de instrumentação, a gente quer saber um bom protocolo de irrigação, obturação, quer fazer um canal lindo e maravilhoso, mas a gente está deixando um pouquinho a base da endodontia, a base, a biologia, que é isso que é importante, né? Se você pode ser assim o cara mais técnico, né, de endodontia aí do mundo, mas se você não tiver uma base, um conhecimento básico disso tudo, você não consegue ter sucesso em endodontia, tá? Então vamos entender um pouquinho a origem da dor. Quando a gente fala da dor em endodontia, da onde que vem essa dor, e se eu souber da onde ela vem, por que ela vem, certo? Eu sei em qual momento que eu vou fazer esse controle de dor, e se esse meu controle de dor que eu estou fazendo, ele vai ser eficiente ou não, tá? Então, primeira coisa é entender essa origem de dor. Quando a gente fala em origem de dor, pessoal, em dor de dente, né, basicamente são 3 motivos só que nós temos para um dente começar a doer, né? O primeiro motivo mais comum é o motivo biológico, que é que advém da cárie. É o principal exemplo nosso que a gente tem do motivo biológico é a cárie. Então, o dente cariado, obviamente, que vai causar uma dor posterior no seu paciente ou em você mesmo, tá? A Bianca, ela já programou ali, né, já expôs para nós uma imagem ali que eu já vou comentar sobre ela, tá, Bianca? Pode deixar aí, tá? Ótimo essa imagem. Pode deixar, tá? Que eu já vou começar a comentar sobre ela, certo? Mas voltando aqui ao assunto. Então, o motivo, né, biológico, que é pela cárie, é um dos principais fatores que a gente tem. O segundo motivo, ou fator etiológico que a gente tem, é o fator químico, né, ou aquela restauração que você, ou que o colega faz, não faz um forramento, na verdade, eficiente, né, colocando lá uma base de hidróxido de cálcio, um cimento de hidróxido de cálcio, um nome de vidro, ou coisas parecidas. E isso aí, né, esses adesivos, ácido, ele acaba causando um certo desconforto, uma certa irritação para o tecido pulpar. E aí vem a dor novamente para o seu paciente. E o terceiro fator é o fator traumático, tá? Então, dente que está em trauma oclusal também pode vir, né, mais tarde, né, causar uma dor no seu paciente, né, trauma para funções, né, por exemplo, bruxismo, apertamento, então pode causar também dor no seu paciente. Então, a partir daí, a gente vai começar a comentar um pouquinho dessa imagem que a Bianca postou aí, que a Bianca colocou aí, né, onde a gente precisa identificar, a primeira coisa de tudo, pessoal, que é para a gente não errar, é identificar o que está acontecendo nessa radiografia. Então, todo mundo olhe ali para a radiografia e vamos entender o que está acontecendo lá primeiro, para a gente não falar besteira, né? Que é uma das coisas que acabam desvalorizando a função do endodontista. Segundo, para a gente poder conseguir trabalhar e debelar esse nosso problema, nosso paciente. Então, quando a gente tem essa imagem radiográfica, essa lesão periapical, o que nós temos ali, na verdade, são 2 processos, um processo de infecção e um processo de inflamação. A grande maioria dos nossos colegas, ou quando a gente vai dar uma aula, eu pergunto para o pessoal onde está o processo de infecção e aonde está o processo de inflamação, né? E qual que é a diferença dos dois. E a grande maioria fala que aquela imagem, aquela lesão periapical que a gente vê no periápice da raiz é o processo de infecção. A grande maioria ela indica, né, que aquela imagem que está acontecendo de reabsorção óssea que está na lesão periapical é um processo de infecção. Não é verdade. Aquilo é uma resposta inflamatória, tá? A lesão ela está contida dentro do canal radicular, né? Desculpa, a infecção ela está contida dentro do canal radicular. Infecção nada mais é, pessoal, que proliferação de micro-organismo em um tecido. Então ali, se a gente parar, né, para imaginar o que está acontecendo, eu tenho um tecido necrótico dentro do canal radicular. Esse tecido necrótico ele é um substrato, né, um alimento para a bactéria, ok? E ele vai adentrar dentro do seu canal radicular. Quando ele sair lá para a região do periápice, o sistema imunológico automaticamente vai fazer a sua defesa, né? Então, as bactérias elas estão contidas dentro do canal radicular. Tá? Isso aí é o primeiro ponto e crucial para a gente entender, né? Até mais para frente quando a gente falar de antibiótico terapia ou antibiótico profilaxia. Tudo bem? Então, pessoal, vamos entender de uma vez por todas. Quando inicia uma cárie,
tá? Esse início de cárie é um processo de infecção no tecido dentinário, ok? Então, ali na letra A, no esquema, né, que eu chamo de caminho da infecção, tá? Na letra A ali da nossa ilustração, a gente tem um dente, né, íntegro. Na letra B, o início de cárie, você pode ver que na região do corno eu já tenho ele mais avermelhado. Essa região, pessoal, é a região aonde a polpa ela está sofrendo um processo de inflamação. Entenderam? Então, esse processo de inflamação, aí que vai começar a origem da dor endodôntica, ou a dor do dente. Então, aquela cárie, ela começa a liberar substratos, né? Substratos nocivos ao tecido pulpar e ela inflama. Então, aquela inflamação, né? Durante esse processo de inflamação, eu vou ter uma vasodilatação, eu vou ter um aumento de permeabilidade, uma quantidade de sangue vai entrar mais. No entanto, a quantidade de sangue que sai do dente dentro da raiz ou do canal, tá, vai ser a mesma. Então, eu tenho uma vasodilatação, uma entrada de sangue maior e uma saída, né, sendo a mesma coisa. Os vasos linfáticos eles não vão mudar. Então, eu tenho que ali uma congestão de sangue. Esse aumento, né, essa vasodilatação faz com que as terminações nervosas sejam exprimidas. E aí que começa a dor no dente do meu paciente. Tá? Então, se você partir ali para a letra B, C, D, você vai ver que o processo, né, de inflamação, ela vai aumentar. Teoricamente, se eu remover aquele tecido carioso na região ali da coroa, o meu volta ao normal e eu consigo rever. Na letra C, aquela cárie, ou aquele processo de infecção da cárie, ela já adentrou dentro da câmara pulpar, e aí eu não tenho mais o que fazer, a não ser o processo, né, de tratamento endodôntico. Ele já entrou no quadro de pulpite irreversível. E esse quadro de pulpite irreversível, o nome já está dizendo, você tem a irreversibilidade da saúde pulpar. Então você não tem mais como, né, debelar a dor do seu paciente, a não ser removendo o tecido pulpar. Então, permitam, né, vocês perceberem ali o tamanho do processo inflamatório que está dentro do canal radicular. Ela aumentou. E conforme vai passando, né, as imagens, as ilustrações, o tecido pulpar ela vai aumentando de inflamação até chegar um momento, né, que ela não está mais inflamada, porém está necrosada. Esse processo de inflamação, pessoal, agora que não tem mais polpa, né, vital dentro do canal radicular, ele pode se exteriorizar para fora, tá? Óbvio, né? Tem que exteriorizar para fora, para dentro. Mas ele exterioriza ali a região do periápice, entendeu? E vai iniciar um processo agora chamado de terço médio, terço apical. Tá? A gente costuma dizer que o processo até de necrose do dente, ele é compartimentada. Então, ele nunca vai começar do terço apical. Ele sempre começa do terço cervical, para ir para o terço médio, para ir para o terço apical. Então, por isso que muitas vezes, né, aquele dente necrosado, onde você faz o teste de sensibilidade e dá negativo, você abre sem anestesia, ou você faz o acesso coronário sem anestesia, na hora da odontometria, mesmo dentro do canal radicular, o paciente sente dor. Muitas vezes a região periapical ela está vital ainda. Tá? Então, voltando ao nosso raciocínio aqui. Depois, né, que eu tenho uma inflamação na região de polpa do canal radicular, não tenho mais o que inflamar, ele necrosa, essa inflamação, ela vai para a região do periápice, e essa região do periápice ela começa a sofrer as mesmas inflamações que a polpa tinha, né? Os mesmos processos de vasodilatação, os mesmos processos de aumento de permeabilidade, tá? E isso é que causa dor no seu paciente, tá? Então isso aqui, pessoal, ela tem que ficar tatuada no cérebro de vocês. É aqui que mora o perigo, é aqui que é a dor do seu paciente, é esse aumento de permeabilidade, é essa vasodilatação. Tudo bem? Então, ó, sabendo disso aí, pessoal, a gente tem alguns meios para controlar a dor do nosso paciente, mas a gente precisa saber qual é a fase que esse processo inflamatório está. Por isso que é tão importante a gente diagnosticar o nosso paciente, tá? Um processo de pulpite reversível é diferente de um processo de pulpite irreversível numa fase mais avançada, tá? São fases de inflamações diferentes, grau de inflamação diferente, que requer meios de controle de dor diferente. Tudo bem? Quando a gente fala de seu paciente, então você tem meios fármacos, que é o meio mais comum, né, por isso aí,
ok? E os meios não farmacológicos, que para mim, pessoal, faz toda a diferença. Para mim, ele deixar, né, muitas vezes, por conta dos medicamentos, trata endodontia. Medicamento nenhum debela a dor, tá? Como você pode fazer. Então, o carro-chefe, né, que você vai falar, paciente vai falar assim, bom, se o medicamento que o tratamento para o senhor, entendeu? Então, você acaba desmerecendo o seu trabalho. Então, dentro do tratamento odontológico, pessoal, você consegue resolver, se não 100%, uma parcela muito próxima disso, sem medicamento nenhum. Até abscessos, a gente vai ver isso daí, tá? Sem antibiótico. No entanto, você não consegue resolver nenhum problema odontológico, nenhum, tá? 0% odontológico, sem você, por um acaso, meter a mão no seu paciente. Fazer um acesso coronário, tá? Desbridar um forame, ok? Fazer uma drenagem cirúrgica. Então, se você não colocar a mão no seu paciente, você não resolve o seu problema. Tá? Então, quando a gente fala de meios não farmacológicos, pessoal, isso é uma coisa que a gente precisa praticar muito, né? Que é a conversa com o seu paciente. Você precisa deixar sempre muito claro para ele. Quer falar alguma coisa, Bianca? Não? Eu fiquei sem som. Bianca? Eu estou sem som, Bianca, eu fiquei sem som. Agora sim, peraí. Hélio. Não. Eu tá falando exatamente o que eu prego aqui. Bato o martelo todo dia. Tá saindo minha voz aí. O pessoal tá falando que tá sem som. É você, Bianca. A turma tá me escutando. Vocês estão me escutando? Eu tô muito quebrado o som aqui, mas eu vou continuar, daqui a pouco a gente volta com você. Pode falar. Tá saindo minha voz? Vou voltar aqui, pessoal. Então, quando eu falo, né, em você tratar o seu paciente, né, você ter essa atenção, por isso que eu prego muito o valor de uma consulta odontológica, não o valor financeiro, mas o valor de você realizar uma boa consulta odontológica para o seu paciente, tá? Que nesse momento você tem que explicar para o seu paciente que todo tratamento odontológico, né, pode causar um leve desconforto pós-operatório. Quer dizer o quê? Que quando você faz o tratamento, seja em sessão única, seja em sessões múltiplas, tá? Seja entre sessões, você falar para o seu paciente que ele pode vir, né, a ter uma dor pós-operatória leve, se vier essa dor, maravilha, você é o cara, porque você avisou que ia ter dor, tá? Agora, se, né, não vier a dor, você falou para o paciente que pode vir a dor e não vier a dor, é você na terra, Deus no céu. Porque o paciente vai falar, nossa, ia ter dor, mas não teve, o dentista é bom, ok? Agora, se você não fala para o seu paciente que ele vai ter dor depois, precisa ser um flare-up, mas pode ser uma dor leve pós-operatória, mesmo assim, o que ele vai falar? Dentista, filha da... Porque meu dente estava quieto, ele mesmo começou a doer, não é isso? Então, você precisa avisar aí, tá? Voltando aos meios não farmacológicos, pessoal, então você conversando dessa forma, você já reduz muito, né, aquela expectativa do seu paciente, né, quanto à dor pós-operatória, tudo bem? Mas mesmo assim, a gente tem meios para a gente debelar ainda mais essa dor, tá? Então, o que a gente pode fazer? E aqui vai uma dica bastante importante, né? Que é o uso de anti-inflamatórios. Não anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então a gente vai falar de AINE. Então os anti-inflamatórios esteroidais, pessoal, como a dexametasona, os trabalhos, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, ele é baseado em literatura. Tá? Infelizmente eu não consigo mostrar para vocês aqui os trabalhos, tudo, mas quem estiver lá conosco no dia do encontro, você pode ver que eu vou postar vários trabalhos e depois eu posso estar mandando para vocês esses trabalhos também, tudo bem? Então os trabalhos mostram, pessoal, que se você fizer o uso, né, 1 hora antes de 4 mg de dexametasona, tá, para o seu paciente, independente se é dente vivo, dente morto, né, se é
bilpectomia ou necro, né? Independente se você faz sessão única, sessões múltiplas, tá? Se você fizer esse uso de 4 miligramas, apenas um comprimidinho de 4 miligramas, você aumenta muito, tá, o número de pacientes sem dor ou sem desconforto pós-operatório. Para você ter uma ideia, alguns trabalhos mostram que se você não utilizar, né, a dexametasona, 60% dos seus pacientes terão algum tipo de desconforto pós-operatório. 60%, é mais da metade. Para mim isso é muito. Então, de 10 pacientes, 6 pacientes seu vai ter dor pós-operatória, tá? Então, gravem essa porcentagem, 60% com dor, 40% sem dor, tudo bem? Quando você faz o uso da dexametasona, tá? O número de pacientes sem dor aumenta para casa de 90%. Então, antes eu tinha ali 40% de pacientes sem dor, ok? Agora, pessoal, eu tenho 60% eu tenho quase 90% de pacientes sem dor, tudo bem? Mas se eu juntar essas duas informações, né, 40% eu já tinha, né, sem usar dexametasona, 40% dos meus pacientes já não teriam dor. Quando eu uso, aumenta e vai para 90%. Então, 40% eu já tenho. Então, teoricamente, 50% a mais de paciente, ele fica sem dor. Então, aí melhora muito o meu quadro, o meu número de pacientes sem dor ou sem algum desconforto pós-operatório. Tudo bem? Então, esse controle de dor, pessoal, é chamado de controle de dor preemptivo. Então, você faz um controle de dor antes de você causar uma injúria no seu paciente do tratamento endodôntico. Ok? Então, você pode diminuir a prescrição medicamentosa pós-operatória. Entenderam? Então, essa modalidade, né, de analgesia preemptiva, ela é bastante válida para a endodontia. Então, um comprimido de 4 miligramas uma hora antes, você aumenta em mais de 50%, né, o número de pacientes que vão ter dor pós-operatória, tá? Então, vai ter, né, uma satisfação muito melhor dentro do seu consultório. É aquele paciente que vai falar, nossa, eu fiz um canal e não doeu nada, né, nem depois do tratamento. Então, hoje, com as técnicas anestésicas, né, que a gente vem aperfeiçoando, e também esses tipos, né, de analgesia preemptiva, você melhora muito, né, a analgesia para o seu paciente, tá? Outra modalidade que muitas vezes o pessoal fala, ó, eu não vou fazer essa analgesia preemptiva com uma dexametasona, que eu trabalho numa zona rural, ou não tenho condições de ter uma carteirinha dentro do meu consultório. Você pode fazer, então, uma analgesia preventiva. Tá? A analgesia preventiva, ela se baseia em, logo após o tratamento endodôntico, né, a paciente na cadeira ainda, você fazer o uso, né, de um analgésico. E também depois, um dia depois do seu tratamento. Entenderam? Então, isso aí também diminui, né, mas não diminui, né, na teoria, ou seja, quer dizer, por via da literatura, tá? Você não tem, né, um número tão grande que nem você tem com uma analgesia preemptiva. Tá? Então, a analgesia preemptiva com uma dexametasona, ela funciona bastante. Tá? Depois que você avisa ainda o seu paciente, mais ainda. Quando você soma os meios não farmacológicos com os meios farmacológicos, você tem ainda muito mais sucesso. Tá? Então, assim, a dica que eu dou é para que vocês tenham na gaveta, tá, do consultório de vocês uma cartelinha de dexametasona. Que tenha no consultório de vocês dipirona sódica. Tá? A dipirona, pessoal, ele é o carro-chefe da endodontia. Anti-inflamatório não esteroidais, nimesulida, ibuprofeno, né? Esses medicamentos, diclofenaco, basicamente a gente não utiliza dentro da endodontia. Se você olhar o quadrinho que está ali exposto ainda, tá? Você não tem a necessidade de se tratar com esse tipo de medicamento, principalmente os anti-inflamatórios, que eles têm muitos efeitos colaterais.
Entenderam? Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, na verdade, o controle de saída de farmácia, né, de prescrição, o antibiótico tem que ter retenção de receita, porque todo mundo quer receitar a nimesulida, que é um erro muito grave, tá? A nimesulida, ela não é o nosso anti-inflamatório, quando você precisa de um anti-inflamatório de primeira opção, tá? Porque se você olhar naquele desenho lá na nossa figura, você vê que a dor de origem endodôntica, quando o dente está vital, vem por causa da inflamação do nervo. Se você abre o dente e estirpa o nervo, pessoal, não tem mais o que doer ali, tá? A dentina vai doer por si só? Não existe isso, tá? Ela só vai doer porque ela tem, né, um compartimento fechado e uma inflamação lá dentro. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de prescrições, tá? Falando, né, nessas técnicas de analgesia, pessoal, uma coisa muito importante também a gente entender é as fases, né, de inflamação. Então, por exemplo, eu não mostrei esse quadrinho para vocês, eu queria exemplificar um momento ou a origem, aonde que o paciente está sentindo a dor, né? Então, existem situações, por exemplo, de quadro de pulpite irreversível, né? Fase avançada, que é aquele quadro clássico de dor de dente, onde o paciente chega com uma bolsinha de gelo, né, vem reclamando, fala, nossa, doutor, eu estou tomando tudo quanto é tipo de medicamento, não passa dor, né? Então, esse tipo de situações, pessoal, eu posso ter em dois momentos. Aquele quadro onde eu tenho a pulpite irreversível, que ela está... uma pergunta aqui eu já vou te responder, tá? Aquele quadro onde eu tenho uma pulpite, né, confinada ao canal e à câmara pulpar, tá? Uma pulpite irreversível confinada à câmara pulpar e o canal radicular. E eu tenho um quadro de pulpite onde eu tenho uma inflamação na câmara pulpar, no canal radicular e também fora do meu canal radicular, que é aquela pulpite irreversível associada a uma periodontite apical. Ou seja, não tem mais aonde doer dentro do dente, não tem mais aonde inflamar dentro do dente. Essa inflamação está exteriorizando para a região periapical. Muito fácil identificar isso clinicamente. O paciente chega e fala para você, além da dor espontânea, quando você faz o toque vertical ou a percussão vertical, o paciente sente dor, está positivo. Nessa situação, pessoal, mesmo você extirpando o nervo, né, tratando endodonticamente o canal, você não consegue debelar a dor pós-operatória do seu paciente se você não prescrever um analgésico ou até um anti-inflamatório, tá? Porque a dor, ela não está mais confinada só ao canal radicular. A dor, ela está associada a uma periodontite apical aguda. Entenderam? Então, quando você faz o tratamento endodôntico, você trabalha apenas o canal radicular, você não trabalha fora do canal. Ah, mas a minha escola, ela preconiza a instrumentação além forame, tá? Teoricamente, você vai estar piorando ainda, né, o processo de inflamação. Já estava inflamado, agora você vai sair com 1 milímetro, 2 milímetros, que seja fora do seu forame, você vai estar, né, de forma traumática, de forma física, aumentando ainda o processo inflamatório. Então, ou seja, também você não vai conseguir debelar esse processo inflamatório. Pelo contrário, acaba aumentando. Então, nesses casos, pessoal, que eu consigo identificar esse processo inflamatório, né, associado além do canal radicular com o meu periápice, eu preciso fazer o uso, muitas vezes, de um anti-inflamatório. Tá? Quando eu identifico isso aí no meu paciente, eu tenho a chance de fazer uma analgesia preemptiva, eu posso fazer uma analgesia preemptiva com uma dexametasona e um dia depois, né, no período de um dia, com uma dipirona sódica. Tá? A dipirona sódica, pessoal, ela é 500 miligramas, um dia. Eu não preciso dar 3, 4, 5 dias como a maioria do pessoal dá. Tá? Isso aí é excesso medicamentoso. Tá? É inútil. Você não tem esse quadro de inflamação persistente no seu paciente. Você pode fazer isso aí apenas um dia, no máximo até 2. No máximo até 2. Tudo bem? Então, esses são os quadros mais comuns que a gente tem quando a gente fala de polpa viva.
né, que é o quadro de pulpite reversível. Então, a minha dica é, faça um uso de uma dexametasona 1 hora antes, tá? Se você identificar que está associado a uma periodontite apical, você pode fazer um pós-tratamento, né, uma pós-terapia, certo? Medicamentosa depois do seu tratamento, com 1 dia, no máximo até 2. Tudo bem? Geralmente com analgésico, tá? Não tem necessidade de se usar anti-inflamatório não esteroidal. Mesolida, ibuprofeno, não tem. Tá? A não ser que o paciente esteja associado a um quadro de limiar de dor muito baixo. Muito baixo. Então, aquele quadro a gente fala que é a Maria das Dores. Tudo dói. Tudo dói. Então, aí, você pode fazer uma prescrição, tá? Ou continuar com uma dexametasona, 1 vez ao dia, tá? Ou então, fazer o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, que não é, pessoal, não é a primeira opção. Tá? Você pode começar a trabalhar dessa forma que eu estou dizendo para vocês, apenas com uma dexametasona ou apenas um anti-inflamatório, que você vai ver que os seus pacientes não vão ter, né, uma dor pós-operatória diferente se você utilizar um anti-inflamatório. Tá? Por que eu sou tão contra o uso de anti-inflamatório? Porque os anti-inflamatórios, pessoal, tem, né, dentro da literatura relatos dos seus efeitos colaterais muito grande dentro do nosso organismo. Quando a gente fala de nimesolização dentro do mundo endodôntico, né, me parece que pela facilidade de uso, que é 2 vezes ao dia, né, de 12 em 12 horas, certo? A gente acha também que o anti-inflamatório, que a nimesulida, ela é mais potente que o ibuprofeno. Na verdade, ela não é. Tá? Não existe trabalhos científicos que mostram que anti-inflamatórios seletivo a COX-2, que é, tem um efeito analgésico e anti-inflamatório maior que anti-inflamatórios não seletivos para COX, que, por exemplo, é o ibuprofeno. No entanto, existem trabalhos científicos que mostram, tá, que a nimesulida, ela é altamente hepatotóxica, tá? E tem o mesmo efeito que o ibuprofeno, que é bem menos, né, hepatotóxico que a nimesulida. Então a gente tem que parar também, né, de ficar prescrevendo esse tipo de medicamento porque acha que é mais fácil, né? Então muitas vezes você pergunta para o paciente, você prefere tomar 2 ou 3 comprimidos por dia? Até paciente que é meio esquecido, fala, me dá 2, senão eu esqueço. Não, tá errado. Tá? Então, o ibuprofeno, pessoal, se você for prescrever um anti-inflamatório que é para dor mais severa, né, dor um pouco maior, tudo bem? Você pode fazer a prescrição, você vai prescrever um ibuprofeno, tá? Que é a melhor opção. Faltou o áudio de novo. Agora sim, mais ou menos. Beleza, pessoal? Controle de dor, por enquanto, tudo bem? Pode continuar. Posso continuar? Beleza. Falta quantos minutos, Bianca, pra gente finalizar? 15 minutos, mais ou menos? Então tá. Então, ó, a gente já falou um bocadinho, né, de controle de dor. A gente precisa também falar aqui, dar um alerta na questão da antibiótico terapia. Tá? Outro assunto que eu também gosto bastante, estudo bastante, né? E cada vez a gente precisa realmente se conscientizar, né? Porque a gente está entrando numa crise antibiótica aí, para estar utilizando antibiótico, né? E muitas vezes essa função que a gente busca está sendo lá atrás. Bianca, você consegue postar aquela outra imagem lá que eu mandei para você? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, pessoal. Já vai chegar. 3, 2, 1. Hélio, vamos tirar as dúvidas. Você sumiu? Aí. Ó, pessoal, presta atenção nesse caso aí, tá? Peraí.
Então vamos lá. Então, pessoal, presta atenção nesse caso aí. Esse caso é de um paciente meu aqui do consultório, tá? Paciente com muita dor de dente, não conseguia relar a língua nesse dente, não dormiu, né, a noite passada, tomava todos os tipos de medicamento que ele tinha em casa, tá? Fiz o acesso coronário desse dente, tudo que você tá vendo ali de melado entre o espelho e o dente é coleção purulenta, né? E aí para vocês obviamente vão responder mentalmente. Quem de vocês aí, nesse quadro, nessa situação, né, prescreveria antibiótico para o paciente? Bora pensar um pouquinho? Um quadro com muita dor, paciente chorando de dor, não conseguia relar, abrir o dente, olha o tanto de pus, aquele caramelo delicioso, né? Leite condensado, que é o sonho do endodontista quando abrir esse dente, aparecer isso. Não é verdade? Então, ó, eu sei que a maioria, pessoal, prescreveria um antibiótico para esse paciente, tá? Porque ele está num quadro de abscesso, muito pus, muita dor, né? E aí vem, obviamente, aquele diabo, né? Que fica do ladinho aqui, cornetando a nossa cabeça e falando, ó, antibiótico, o paciente está com pus, antibiótico, está com bactéria. O raciocínio tá certo, pessoal, mas, que nem eu falei, a biologia nem tanto, tá? Então, o que a gente tem que entender aí, nesse caso? Dor, tá? Dor não tem nada a ver com antibiótico, pessoal. Infelizmente, quem mata a mente errado. Infelizmente, é que a grande maioria, tá, pensa. Eu não sei se tem colegas da rede pública, mas eu vejo muito isso aí, porque eu já... com o pessoal da rede pública, o que a gente escuta muito deles é que quadro doloroso, a primeira ação deles é prescrever antibiótico, né? A primeira ação medicamentosa é prescrever um antibiótico, que eles acham que vai debelar dor, e isso está completamente errado. Tá? Nesse quadro aí, pessoal, por mais que o paciente esteja com essa coleção purulenta, com muita dor, o antibiótico não vai fazer efeito nenhum, tá? Por quê? Porque a região do abscesso, pessoal, né, você sabe que ele é envolvido, ele está preenchido por essa coleção purulenta. As bactérias, a gente viu naquela imagem passada lá, as bactérias elas estão dentro do canal. Então, dentro do canal, eu não tenho mais corrente sanguínea. Ela está seco lá dentro, tá? Então, como é que o meu antibiótico vai conseguir chegar até o canal radicular? Ele não chega. Ele vai parar antes do abscesso, né? O antibiótico nenhum tem essa propriedade ou essa qualidade de mergulhar dentro do antibiótico, sair nadando e chegar dentro do canal radicular correndo, tá? Ele tem que vir via corrente sanguínea. Então, a corrente sanguínea para nessa coleção purulenta. Tudo bem? Então, não adianta meu paciente tomar antibiótico. Ele não vai agir em nada nessa situação. O que eu preciso fazer em todo e qualquer tipo de abscesso, fase de abscesso, é drenar. Eu preciso drenar, pessoal. Abscesso drenado é abscesso curado. Se você não drenar, tá, o quadro de abscesso do seu paciente, você não debela a dor do seu paciente. Você pode dar até morfina. Você pode fazer macumba, você pode fazer hipnose, tá? Você não vai tirar a dor do seu paciente, porque a pressão é muito grande, e é essa pressão que está doendo, tá? A gente só vai fazer o uso de antibiótico em endodontia se o paciente apresentar sintomas de infecção, pessoal, alastrada pelo organismo, excesso local, ou seja, em apenas um dente, aquela região, por mais que esteja demasiado, mas você está vendo que apenas um dente está localizado, por mais que ele tenha dor, que você abra o paciente ou faça um corte, uma drenagem toral, ok? Você já vai despressurizar isso daí e a dor do seu paciente automaticamente vai passar. E você controla essa dor com analgésico. O antibiótico não vai fazer efeito dentro do canal articular.
Então você tem que acreditar e você tem que enxergar que existe um sistema imunológico dentro do seu organismo que te protege. Tá? Por isso que eu só posso prescrever o antibiótico em caso onde há um alastramento desses sinais e sintomas. Ou seja, por exemplo, trismo. Você pede o paciente abrir a boca, ele não consegue. O paciente tem febre, tá? Ele tem náuseas, ânsia de vômito, tá? O abscesso ele está difuso, ele não está localizado em apenas um dente. Tudo bem? Então, nesse quadro, o que o organismo ele está dizendo? Olha, eu não consigo debelar esse processo de infecção sozinho, eu preciso de ajuda. Então, é neste momento que, pessoal, é só você fazer o acesso coronário, muitas vezes desbridar o forame, não tem tanta pressão, você precisa fazer um corte, tá? Você precisa fazer um corte em 45 graus ou em 90 graus, né, no periósteo e drenar via oral, tá? Intraoral. Então você precisa criar uma via de escape. Isso aí que vai fazer, isso aí que é resolutivo para o seu paciente, não é medicamento. Então o medicamento, o antibiótico nesse caso não faz efeito nenhum. Tá? Parece assim, bastante intrigante, mas é verdade, pessoal. Os trabalhos mostram, tá, que abscesso localizado com dor e agudo, você não precisa fazer o uso de antibiótico terapia, nem profilaxia, tá? Você usando de forma errada esse antibiótico, você vai causar efeitos devastadores no organismo do seu paciente. Devastadores. Isso aí a gente vai conversar com muito mais calma no dia do nosso encontro, tá? E se tratando de antibiótico, pessoal, quando você determina o uso desse antibiótico, tá? Você precisa, sim, fazer o uso de uma dose de ataque. Tudo bem? Então, você determinou que vai fazer o uso do antibiótico, né? Que você vai prescrever uma antibiótico terapia para o seu paciente, você automaticamente, antes do seu tratamento, você precisa fazer uma dose de ataque, tá? Dose de ataque geralmente é o dobro da nossa dose usual, tá? Então, teoricamente, uma amoxicilina você pode usar 1 grama. 1 grama, pessoal, tá? Não é 1 grama, tudo bem? 1 grama é para vaca, né? É para a vaca da vizinha, é para o cavalo do namorado, né? É para algum animal, não é para o ser humano. Quando a gente falar em medidas, é 1 grama que você pode dar 1 hora antes e aí você complementar com a terapia usual, tá bom? Então você tem que fazer esse uso aí para ele ser mais efetivo. Havia uma pergunta muito interessante que a gente estava conversando pelos bastidores, né, Bianca? É que utiliza ou não utiliza medicamento ou antibiótico em paciente com fístula? Não, pessoal, não precisa. A fístula, ela não é, tá, indicativo para isso, beleza? Tá? Depois, no dia do encontro lá, pessoal, não perca esse encontro que a gente vai fazer em Campinas, vai ser bem legal. A gente vai ter um momento ali para a gente destrinchar. Então, eu não utilizo nesses casos, tá? Eu só vou utilizar realmente as perguntas já, e já vou dar uma cortada em você, Bianca, e já vou responder elas, tá? Alguém falou, eu não sei, eu não lembro do nome, mas alguém falou aí a questão da prednisolona, tá? O melhor que você utilizar é a dexametasona. Se o paciente, por acaso, não puder, ou se ele for alérgico, você pode usar a betametasona, tá? Então, os trabalhos mostram que a dexametasona, ela tem um efeito melhor. A betametasona, a diferença é que ela vem em 2 miligramas, tudo bem? Então, você tem que dar 2 comprimidos para dar 4 miligramas. E a dexametasona, ela já vem em 4. É mais fácil você estar utilizando sempre em 1 hora antes, tá? 1 hora antes da questão do seu tratamento endodôntico. A gente não está falando, pessoal, em dente bio, dente nexo, são únicas, são múltiplas, para todos, tá? Para todos. Então, se você quer diminuir o seu número de dor pós-operatória, isso aí também equivale a muita questão de mão, tá? Então, existem algumas dicas de como você diminuir até a dor pós-operatória, tá? Na questão de instrumentação, mas às vezes você tem vários casos, relatos do seu paciente falando que tem dor pós-tratamento, você pode fazer esse tipo de
utilização, esse tipo de prescrição antes do tratamento, tá? 1 hora antes, sempre. Fala aí, Bianca. Você falando dos anti-inflamatórios, eu tava morrendo de vontade de falar que o paciente ele chega com os comprimidos na bolsa, tomando ibuprofeno. Chega. Kit de farmácia. Tudo, corta e não passa nada mais. Nada, é analgésico mesmo, de pirona e a dexametasona. Uhum. Pessoal, eu tô vendo muito pessoal perguntar a questão dos pacientes especiais, tá? Por um acaso, eu também tenho a especialidade de pacientes especiais, estudo muito isso, pessoal, e gosto também bastante disso aí, porque eu não sei vocês, mas os meus pacientes são todos especiais, tá? Na anamnese, dificilmente o paciente fala tudo não, ok? Então, o que a gente vai fazer nesse tipo de situação, tá? Pacientes que têm algum tipo, né, de alteração sistêmica, você tem que, na grande maioria das vezes, evitar anti-inflamatório não esteroidais, tá? Então, ibuprofeno, dexametasona, diclofenaco, isso aí você tem que diminuir bastante, tá? Porque esses medicamentos alteram muito a pressão do seu paciente e a taxa de glicemia. Então, tem que tomar cuidado. Alguns medicamentos cortam até o efeito, né, de outros fármacos que ele está utilizando para este fim. Então, tem que tomar bastante cuidado. Dexametasona, pessoal, os anti-inflamatórios, os corticoides, eles não têm essa característica, tá? Além do que você utiliza apenas, né, uma vez. Então, a chance de você dar um efeito colateral pior é muito menor. Tudo bem? Você já tem a caixa, Hélio, no consultório? O paciente chega 1 hora antes, toma? Ou você, no consulta inicial, já prescreve? Como que você faz? Não, pessoal, eu tenho todas as caixas de medicamento dentro do meu consultório, diazepam, eu tenho ibuprofeno se precisar, tenho antibiótico, tá? Eu tenho uma farmacinha aqui comigo. Então, eu faço esse tipo de trabalho com o meu paciente, o paciente adora isso, não é caro para você, tá? E você cria um ambiente de muito mais cuidado para o seu paciente. Então, o seu paciente fala, nossa, eu nunca fui no dentista onde ele se preocupa com a minha dor, né? Antes, durante e até depois do nosso tratamento. Então, eu mesmo faço, né, a prescrição do medicamento no momento aqui, eu dou para ele. Aí o paciente, ele adora isso aí, ele adora ser bem tratado. Todos nós gostamos de ser bem tratado, né? Então, quando ele vê esse tipo de atitude, tá, ele diminui até aquela resistência de quanto você vai cobrar dele, porque ele sabe, né, que o tratamento é diferenciado. Então, pessoal, isso aí é um insight bem legal para você poder até cobrar mais do seu paciente, tá? Quantos dias você prescreve Dexa? Se você for fazer, pessoal, um uso, tá, pós-tratamento, então se você identificar que aquele paciente, né, por exemplo, num tratamento você tem que desbridar muito aquele forame, houve ali um leve extravasamento, né, de hipoclorito, não um extravasamento em excesso, mas aquela ardênciazinha no meio do tratamento, né, ou você viu que extravasou muito cimento endodôntico, cimentos muitas vezes à base de oxinquegenol, né, que tem uma certa atividade negativa na região do periápice, você pode prescrever até 3 dias. Todo o processo inflamatório, pessoal, dentro da endodontia, dentro da odontologia, o seu pico de inflamação é por volta de 3 dias, tá? Então, se por mais de 3 dias o seu paciente está sentindo dor, existe algum fator, né, que você precisa intervir. Não é com o medicamento que você vai resolver, tá? Porque o medicamento só vai piorar, tudo bem? Aí ele vai acabar acobertando, tá? Então, 3 dias é o pico. Uhum. Em crianças, a prescrição é a mesma? Menores de 12 anos? Não, os trabalhos não mostram, né, esses corticoides, né, com muita
vamos dizer assim, muito concreto, né? Os trabalhos a gente não tem trabalho muito concreto com crianças de menores de 12 anos, menores de 10 anos, né? Então, assim, esse tipo de pacientes infantis, a gente tem que diminuir, obviamente, o número de farmacologia, de produtos farmacológicos, né, que a gente utiliza nos nossos pacientes, tá? Mas eu não costumo indicar esse tipo de prescrição ou de protocolo para paciente infantis, tá? Casamento científico é direto. Beleza. O Wilson tá perguntando o que você acha do Toragesic. O Toragesic, ele é um ótimo medicamento, pessoal, mas ele não serve, tá? Ele não serve como analgesia preemptiva, tá? O Toragesic, ele vai estar no quadro aí de controle de dor preventiva, que é aquela que você faz logo após o seu tratamento endodôntico, o paciente na cadeira, tudo bem? Você pode fazer já uma prescrição ou dar para ele um Toragesic, tá? Geralmente eu faço isso com analgésico, tá? E aí, pós-tratamento, tudo bem? Ele não serve uma hora antes, os trabalhos a gente também não tem, né? Um protocolo definido com certeza do Toragesic. Então, o que a gente tem hoje dentro da literatura é que o Toragesic ele é muito bom para um controle de dor pós-operatório. Eu, pessoalmente, pessoal, em dente vital, né, ou dente necrosado, muitas vezes, não utilizo o Toragesic. Eu só utilizo o Toragesic em quadros de abscesso, tá? Em quadros de abscesso, onde eu preciso aumentar, né, a potência do meu analgésico, da minha ação analgésica, certo? E aí eu faço uso de um Toragesic, tudo bem? Então eu prefiro lançar a mão de um Toragesic, tá? Mas esse Toragesic ele não pode estar associado, na grande maioria das vezes, ele não pode estar associado a um antibiótico. Então, em geral, a gente não faz associação de antibiótico, porque os trabalhos anti-inflamatórios ele diminui a chegada do antibiótico na região. Então, por isso que a gente não faz essa associação. Então, quando o meu analgésico, por exemplo, a dipirona, ela não está fazendo efeito, né, 35 gotas, 40 gotas, não está fazendo efeito contra a dor daquele abscesso que eu já drenei, tá? E eu não precisei usar nesse caso, um Toragesic. Tá? Então, aumenta a potência anti-inflamatória e analgésico no paciente usando o Toragesic. Se seu analgésico, pessoal, de dipirona sódica não fez efeito, provavelmente um decadron não, uma nimesulida, um ibuprofeno também não vai fazer efeito. Tá? Então, aí você tem que partir para um analgésico, um anti-inflamatório realmente sublingual, né, com a sua ação ela é instantânea e tem um efeito aí analgésico e anti-inflamatório até maior, tá? Beleza. A Bárbara perguntou se a medicação pré-operatória é feita no consultório. Essa medicação que você faz uma hora antes, você já mostrou até que tem os medicamentos aí, né? Então, eu acredito que o paciente já esteja no consultório. Isso. Como eu falei, pessoal. Pode explicar. Pode falar. Então, vamos lá. Comprem, pessoal, não é caro, comprem, tá? E deixa no consultório de vocês. Isso agrega valor no tratamento, tudo bem? Então, agrega esse tipo de cuidado que você faz com o seu paciente, quando você dispensa para ele um comprimidinho, né, para ele tomar uma hora antes, você tem duas vantagens. Uma, que o seu paciente não atrasa, porque ele precisa chegar uma hora antes para tomar o medicamento, e outra, que você cria um vínculo maior. E a endodontia, um dos grandes problemas é ter esse vínculo, né? Porque você termina o tratamento, o paciente vai embora. Então, se você prescrever ou dispensar para ele no momento da sua consulta ali, né, um comprimido, seja de ansiolítico, seja de um anti-inflamatório ou até um analgésico, né, antes ou depois, a gente está falando tratamento de analgesia antes, você cria, né, um carinho muito maior para o seu paciente, você consegue muitas vezes cobrar mais do seu paciente por causa disso. Tá? Então, a minha opinião é, tenham no consultório esse tipo de medicamento. Hélio, a última pergunta que o pessoal está repetindo bastante, até porque já deu uma hora que a gente está aqui transmitindo, entre indas e vindas, paciente com quadro de muita dor, não consegue nem abrir a boca para você fazer um acesso, está com limitação ali por conta da dor.
qual medicação você prescreve, como que é a sua conduta. Já finalizando aqui o quadro de dúvidas do pessoal. Então vamos lá, pessoal, esse quadro aí é bem característico em abscessos, tá? Dente vital, nenhum dente vital, tá? Você não consegue fazer uma anestesia. Aquela história que a anestesia não pega porque o dente está inflamado, ela não é 100% verdade, ok? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, muitas vezes quando você não consegue anestesiar o seu paciente, é que a sua técnica ela pode estar errada. Tá? A segunda coisa que você precisa entender é que muitas vezes o sal anestésico que você está utilizando não é o mais correto. Tá? Então, para esse quadro específico de dor, onde o paciente tem o trismo, né, onde ele não consegue abrir muita boca por causa do processo de abscesso, tá? A primeira coisa que você precisa fazer, pessoal, é prescrever um ansiolítico para o seu paciente. Tá? Faz toda a diferença você fazer o controle de ansiedade do seu paciente. E aí você tem várias opções, né? Você tem o diazepam, midazolam, frontal, tem o que quiser aí dentro do mercado, tá? Então faça o uso do ansiolítico, tá? Uma boa técnica anestésica, e aí essa técnica anestésica você precisa lançar a mão, tá? Independente de onde você vai anestesiar, seja um alveolar inferior, que o pessoal vai falar, mas alveolar inferior a gente não faz com articaína. Mas você tem que lançar a mão desse anestésico, a articaína. Porque a articaína, pessoal, existe, né, a articaína, na verdade, ela tem uma propriedade muito maior de infusão nos tecidos inflamados. Então, é diferente de você usar uma lidocaína, que é o anestésico corriqueiro que a gente utiliza. Tá? Em quadros de abscesso e pulpite, tá? Você precisa fazer o uso de uma articaína. Você precisa ter uma articaína, né, no seu arsenal e fazer uma anestesia, uma técnica anestésica eficiente. Tá? Daí, então, você, pelo menos, fazer uma drenagem intraoral, tá? Porque daí você já cria uma via de escape, ok? Uma fístula artificial. E, no segundo momento, numa outra consulta, por exemplo, pode ser no outro dia, você já tem, né, essa limitação de boca bem menor. Você consegue já, né, agregar para o seu paciente uma abertura de boca melhor, porque você descompressiona aquela região, né? O que está causando a dor para ele não abrir a boca é a pressão, é o abscesso. Então, na hora que você descompressiona aquilo, desinflama de uma forma assim razoável, você já consegue ter um acesso aos canais, ao dente que você precisa fazer o acesso coronário, tá? Mas a dica é, faça uma analgesia, um controle de ansiedade para o seu paciente, tá? Prescreva uma dexametasona, tudo bem? Faça uma de articaína. Show de sol, tá aqui meio que desesperado nas perguntas, mas quem for no encontro em Campinas vai ter sua presença ao vivo, vai conversar com você depois do seu show, né? Não é uma aula, é um show, meu Deus. Você consegue falar de dominar todas as áreas, é medicação, é anestésio, pacientes especiais. Você tem muita experiência, né? Isso é ótimo, que é só acrescenta pra gente. O pessoal está só comentando que é a melhor live. Eu concordo. A cada semana nossas lives estão cada vez melhores. Obrigado, gente. Obrigado. Só agradecer. Fica aí mais uma vez o meu agradecimento. Pessoal, olha, eu vou tentar marcar mais uma data com o professor Hélio para ele voltar. E vou abrir para vocês pedirem o que vocês querem que ele fale, porque ele domina todos os assuntos dentro da